Graça e paz, igreja. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós seguimos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 25, e eu quero ler com você. A palavra do Senhor diz assim: Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: A vez de procurar-me, e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, por essa graça abundante que sempre nos encontra, Deus. E eu oro pedindo para que cada vida que está tendo acesso a esse conteúdo, Deus, que essa vida possa ser ricamente abençoada, ricamente, meu Pai, tocada por essa palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E hoje eu peço, Senhor, que o entendimento do verdadeiro Cristo esteja nos nossos corações, para que nós possamos amar esse Deus que é grandioso, bendito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te adoramos, Senhor. Abençoa esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Igreja, nós estamos hoje no capítulo 7 e eu quero falar sobre o verdadeiro Cristo. Entender Jesus Cristo como aquele que verdadeiramente é o ungido de Deus. Eu queria iniciar trazendo uma pequena ilustração. Existe um programa de TV chamado Trato Feito. Ele é bastante famoso aqui no Brasil. Esse programa, ele narra o dia a dia de uma loja de penhores lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E é engraçado porque as pessoas chegam com relíquias para tentar vender para essa loja e eles posteriormente revendem, ganham algum dinheiro em cima dessas relíquias. E em um determinado episódio, um homem levou um quadro que ele dizia ser de Monet, o grande pintor aí, impressionista do século XIX. Então ele leva esse quadro na expectativa de que aquele quadro seria vendido por uma grande quantia, né? Uma quantia milionária, porque era de um grande pintor. Então, quando ele chega na loja, os donos da loja chamam especialistas, né, em pintura, em obras de arte, para avaliar. E quando eles avaliam aquela obra, eles começam a olhar e falam: olha, essa pintura aqui não tem as pinceladas de Monet, essa pintura aqui ela não tem as sombras de Monet, ela não usa as cores que normalmente Monet utilizaria. E, enfim, eles dão um veredito de que aquela não era verdadeiramente uma obra de Monet. E aquele homem fica muito frustrado. Mas sabe o que eles estavam analisando? Se na obra havia as marcas do autor, se naquela obra havia a originalidade, o traçado, a identidade, as digitais de um autor como aquele grande pintor. E aplicando isso para as nossas vidas, eu fico pensando nas vezes onde nós precisamos abrir os nossos olhos para compreender Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. E nós podemos compreender Jesus Cristo quando nós entendemos que Ele veio da parte de Deus. E é isso que Jesus Cristo deixava claro em todo o seu ministério, mas infelizmente as pessoas não se atentavam a isso.
Então nós temos que entender que Jesus Cristo carrega as marcas do Pai. Jesus Cristo, ele é chamado de Cristo, que é um sinônimo de Messias, Cristo de origem grega, Messias da origem hebraica, para se referir ao ungido. E o que é ungido? Nós já vimos isso anteriormente. Ungido é a expressão de realeza, é a expressão escatológica, messiânica do ungido, do escolhido de Deus. Aquele que era rei, ele era levado a uma unção, então era uma expressão de realeza, mas nós entendemos também que Jesus Cristo cumpre o tríplice ofício nessa terra, né? Cumpriu o tríplice ofício, que foi a sua realeza, vindo da linhagem de Davi, o seu sacerdócio, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele vem da linhagem de Melquisedeque, como é dito em Hebreus, e nós também cremos que ele é o profeta, que Deus havia orientado Moisés a dizer em Deuteronômio que viria sucedê-lo. Então nós temos em Jesus Cristo a expressão do ungido, do escolhido de Deus. Mas aqui esse povo estava questionando justamente isso. E qual é o contexto dessa passagem? Nós estamos aqui no discurso que Jesus está proclamando no templo, agora no período da festa dos tabernáculos ou das cabanas, e na parte que nós vimos na mensagem anterior, eles estavam em uma controvérsia a respeito do sábado. Agora a controvérsia é a respeito da messianidade de Jesus Cristo. Será que ele é verdadeiramente o Messias? Será que ele é verdadeiramente o Cristo? E olha como isso é importante, porque a escrita do Evangelho de João tem um grande objetivo. O objetivo do Evangelho de João está descrito lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo do Evangelho, conforme escreveu João, é para que nós possamos compreender que Jesus Cristo é sim o ungido de Deus, que ele é o Messias esperado, que ele é aquele que traria a redenção, que traria a paz ao povo, e é isso que aquele povo estava tratando. Ele é ou não é esse Cristo? Então, logo no versículo 25, a palavra diz que tinham alguns de Jerusalém que estavam questionando verdadeiramente aquilo que estava sendo dito de que queriam matar Jesus Cristo. E aqui fica claro o seguinte: se antes no versículo 20, alguns estavam dizendo, uai, quem está querendo te matar, Jesus? Agora, nesse versículo 25, nós temos certeza que dentro daquela multidão haviam pessoas que sabiam que Jesus Cristo estava sendo jurado de morte. E por que isso? Porque muito provavelmente, no versículo 20, as pessoas que estavam desacreditando a respeito dessa intenção de matar Jesus Cristo, provavelmente vinham da Galileia. E isso fica muito claro quando a gente percebe que a gente está no período de uma festa muito famosa, provavelmente a festa mais popular daquele tempo, onde vinham judeus de várias localidades. Então, aqueles provavelmente galileus não sabiam dessas intenções. E agora João afirma, alguns judeus de Jerusalém, esses sim, eles estavam ali no circuito religioso, eles estavam num ambiente onde eles sabiam as intenções dos religiosos de matar Jesus Cristo por aquela controvérsia que tinha acontecido a respeito do sábado, da cura daquele paralítico ali no tanque de Betesda. Então, se antes havia dúvida, agora esses judeus têm certeza. E aí no versículo 26 eles dizem, eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? E no versículo 26, a gente entende que esses mesmos homens que sabiam da intenção de matar Jesus, eles estavam vendo Jesus falar abertamente a respeito de várias coisas, a respeito de ser o próprio Filho de Deus, a respeito de aspectos cristológicos, e ele está falando assim, e eles estavam pensando assim, uai, se esse homem aí está falando abertamente que ele é o Cristo e ninguém faz nada, nenhuma autoridade faz nada para conter esse homem, será que agora também os religiosos estão acreditando que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é esse ungido? E aí no versículo 27, a gente tem
o motivo, a razão pela qual aqueles homens não consideravam Jesus Cristo como Messias. E a razão pela qual eles não consideravam é porque eles disseram o seguinte: nós todavia sabemos de onde este é. Quando porventura vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. E aqui a gente sabe que aquele povo conhecia Jesus, conhecia a sua origem, ou pelo menos parte da sua origem, porque eles entendiam que Jesus Cristo havia sido criado em Nazaré. Eles talvez não entendessem, ou melhor, eles talvez não compreendessem que Jesus Cristo havia nascido em Belém, mas eles sabiam que Jesus Cristo tinha sido criado em Nazaré e que agora ele tinha uma residência em Cafarnaum. Então aquele povo sabia a respeito da origem da sua mãe, do seu pai, mas eles não tinham o entendimento verdadeiramente de quem era Jesus e das suas origens messiânicas. Porque Jesus Cristo, ele foi aquele que nasceu de uma virgem, ele foi aquele que nasceu em Belém, onde foi profetizado que viria o Messias. Ele tem todos os aspectos messiânicos profetizados cumpridos, mas aqueles homens não sabiam disso. E além disso, havia também uma tradição, uma expectativa dentro da tradição judaica de que o Messias ele viria de um total desconhecimento do povo, que ele sairia sem que as pessoas soubessem quem ele é e apareceria justamente para trazer a redenção, para trazer a mudança para o povo de Israel. Então eles pensavam, Jesus Cristo não é esse, mas isso era uma tradição, não era a lei de Deus, não era a palavra do Senhor, não era aquilo que Jesus havia vivido e cumprido na lei de Deus. Então, agora Jesus Cristo vem trazer uma grande resposta para esses homens. E nos versículos 28 e 29, Jesus inicia, um pronunciamento para responder a essa discussão, a essa controvérsia. E Jesus afirma que sim, eles conheciam parte da sua origem. Eles sabiam que Jesus Cristo era filho de Maria, filho de José, que ele tinha sido criado em Nazaré. Mas, apesar de conhecerem um pouco da sua origem, o ponto central não era exatamente a sua origem, mas o ponto central era se eles conheciam o Deus que o enviou. E aqui Jesus Cristo toca numa ferida deles, toca no orgulho deles. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo questionou se eles verdadeiramente conheciam a Deus Pai. E isso tocou muito na vida deles, porque o povo judeu, ele se gabava de ser aquele povo que conhecia o verdadeiro Deus, de ser o povo que conhecia o Criador dos céus e da terra, mas Jesus Cristo agora põe em xeque esse conhecimento quando ele pergunta assim: se vocês conhecem o meu Pai, vocês deveriam me conhecer. E é o que Jesus fala: vocês sabem quem é o verdadeiro quando vocês conhecerem o Deus verdadeiro. E isso faz com que aquele povo refletisse se ele verdadeiramente conhecia o Deus Pai. Porque se eles não conheciam o Filho de Deus, como eles poderiam alegar que conheciam o verdadeiro Deus? E isso era uma grande afronta para aqueles homens. Em seguida, João narra aqui o ódio desses homens em ir atrás de Jesus. No versículo 30 diz: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, no versículo 30, diz que alguns homens queriam prender Jesus, provavelmente aqueles de Jerusalém, que tratam no versículo 25, porque eles sabiam que Jesus estava jurado de morte. Mas aqui, João não detalha como eles queriam prendê-lo. A gente não sabe se eles estavam tentando furar a multidão e agarrar Jesus. A gente não sabe exatamente como é que foi esse momento de tentarem prender Jesus. Mas João, apesar de não detalhar isso, ele afirma a soberania de Deus. Ele afirma a soberania de Deus quando ele diz que eles não conseguiram fazer aquilo, porque não era chegada a hora de Cristo ir para a morte. Você sabe que Deus é soberano e Ele faz no tempo dele, e fora do tempo dele nada acontece. Então, quando Jesus deveria ir para a cruz, o tempo estava cumprido, as coisas se cumpriram, mas quando não era o tempo, nada iria fazer com que aqueles homens prendessem Jesus Cristo. Então a gente não sabe exatamente como foi, se foi uma intervenção sobrenatural e aqueles homens ficaram paralisados, a gente não sabe, mas a certeza que nós temos é que Jesus Cristo
não iria ser tocado enquanto o Pai não permitisse, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E no versículo 31, muitos daquela multidão começam a crer em Jesus Cristo. E eles dizem: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem fez, ou que ele tem feito? Aqui esses homens, eles estão tão impressionados, muitas pessoas dentro da multidão estão tão impressionadas com os feitos de Jesus Cristo, com os milagres, com os sinais. Eles provavelmente presenciaram a multiplicação de pães, ou souberam do paralítico que foi curado, ou talvez ouviram um burburinho a respeito da água que foi transformada em vinho. Eles ficaram sabendo de tantos sinais de Jesus Cristo, que eles olharam e falaram: será que alguém é capaz de fazer alguma coisa maior do que esse homem está fazendo? Será que existirá algum Cristo que poderá fazer algo mais sobrenatural do que isso? Eles estavam impressionados com o que Jesus havia feito. E aqui eu abro um parênteses para falar de algo que João vem narrando em todo o seu evangelho, que é a capacidade de muitas pessoas crerem nos milagres, crerem nos sinais e não crerem verdadeiramente em Cristo por aquilo que Ele é. Porque, infelizmente, muitas pessoas se apegam aos sinais e têm uma fé superficial. A fé superficial é a fé que não está atrelada a quem Jesus verdadeiramente é, ou seja, não entendem quem Jesus Cristo é como Filho de Deus, como Cristo. Mas nós podemos ter uma certeza: se a fé ela está num processo de desenvolvimento, que seja pelos sinais, mas que esses homens pelo menos tinham algo mais próximo da vontade de Deus. A gente não sabe o que fim levou esses homens, mas a gente sabe que eles estavam com uma semente no coração, que estava mais próxima de germinar do que aqueles que queriam matar Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos nos apegar a Jesus Cristo por aquilo que Ele é. Então, no versículo 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aqui, os sacerdotes, a elite religiosa, ela estava ciente de que muitos estavam crendo, ela estava ciente de que estava posto em xeque também a própria ação deles, porque se eles deixavam Jesus falar, eles estavam, de alguma forma, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, ou pondo em dúvida se Jesus Cristo era ou não era o Messias. Então, eles se levantam e trazem a ideia de colocar a guarda para ir prender Jesus Cristo. Agora não eram mais uns homens que queriam prender Jesus Cristo, agora era um mandado de prisão para Jesus Cristo vindo da guarda. E que guarda era essa? Aqui a gente entende que nesse período havia uma estrutura no templo. Então, os líderes religiosos, eles tinham uma força policial, que aqui é chamada de guarda, do templo, que eram homens da linhagem de Levi, eram levitas que trabalhavam cuidando da ordem do templo, eles tinham essa força policial para manter e conservar a ordem. Então aqui esses homens são solicitados para prenderem Jesus Cristo. E João para por aqui, ele não fala o que aconteceu em seguida, ele faz um suspense, mas a gente precisa entender que esses homens eles estavam esperando uma hora conveniente para prender Jesus Cristo. Por quê? Porque era a festa dos tabernáculos, um povo vibrando, um povo cheio de expectativa messiânica, muita gente. Então, se prendessem Jesus Cristo em qualquer momento, podia provocar ali um grande tumulto, uma grande confusão, e eles estavam evitando isso, aguardando o melhor momento. E aí nos versículos 33 e 34, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Aqui Jesus, enquanto a cúpula religiosa estava armando uma prisão para Jesus, Jesus estava falando de coisas celestiais, Jesus estava falando das coisas do alto, ele estava falando que ele iria para o Pai, ele estava aqui narrando o tempo onde ele seria morto, seria levantado no madeiro e depois ele iria se assentar à destra de Deus Pai e ia receber o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus Cristo está dizendo: eu vou para um lugar que vocês não podem ir, porque eu vou para um lugar celestial.
eu vou para um lugar eterno. Então aqueles homens, eles não estavam compreendendo essas realidades espirituais, essas realidades eternas. E é por isso que nos versículos 35 e 36, esses homens dizem o seguinte: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato que ele diz: a vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Então aqueles homens estavam dizendo: que lugar que ele vai que a gente não possa ir também? Em que lugar que ele vai procurar esse refúgio, ou ele vai que a gente não pode ir? Será porventura nessa dispersão dos gregos? Que lugar é esse? Então esses homens estavam olhando só para os aspectos terrenos e formulando possibilidades nas suas mentes. E a possibilidade era: esse homem deve estar indo então para um território fora dos limites de Israel, procurar judeus gregos, ou procurar talvez até mesmo gentios para falar sobre essa lei de Deus. E eles estavam especulando o que Jesus faria e pensando: que lugar que ele vai que a gente não possa achar ou encontrá-lo? É porque eles não sabiam que o verdadeiro Cristo é o Deus de toda a terra, é aquele que tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória. E eu quero dizer, concluindo essa mensagem, que nós precisamos entender quem é o verdadeiro Cristo. E eu queria que hoje você entendesse que nós não podemos ter uma visão equivocada a respeito de quem é o verdadeiro Cristo. Você sabe que, voltando para essa ilustração que a gente viu no início, um quadro de Monet, ele pode ser falsificado e se parecer bastante com aquele que o verdadeiro pintor teria pintado. Mas o ponto é que a gente tem que carregar em nós as marcas do verdadeiro Cristo. Nós não podemos construir um Jesus Cristo à nossa imagem, à nossa semelhança. Não, nós temos que viver uma vida que seja a imagem e semelhança de Deus. E só iremos conseguir isso se tivermos a fé no verdadeiro Cristo, no verdadeiro ungido de Deus, naquele que é o Verbo vivo do Pai. E eu quero te fazer esse convite hoje. Você precisa crer no verdadeiro Cristo. Talvez a sua vida hoje não seja uma vida de entendimento de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Talvez você tenha um conhecimento, um entendimento de um Jesus Cristo cultural, de um Jesus Cristo que talvez você formulou na sua mente. Mas o convite hoje para você é que você deve buscar entender verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E você só vai compreender isso se você viver uma vida amparada na lei e na vontade de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Ele revela a respeito de si mesmo. E eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, nos dê, Deus, uma verdadeira compreensão de quem Tu és. Uma compreensão, Deus, de que o Senhor é o Cristo verdadeiro, o ungido de Deus, o escolhido, aquele que traz redenção, salvação e transformação para as nossas vidas e para as nossas almas. Eu oro pedindo, meu Deus, que todo aquele que tiver contato com esse conteúdo, que ele possa ser ricamente, Pai, agraciado, tocado, que possa ter um temor do Senhor para compreender, meu Deus, que devemos viver uma vida que agrada verdadeiramente a Ti e que compreende quem o Senhor verdadeiramente é. Que o Senhor seja o verdadeiro ungido, o verdadeiro Cristo, a verdadeira esperança nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.